Amém, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós, Pai, nos consagramos a Ti, Senhor Deus. Consagramos a nossa mente, Senhor, o nosso espírito, o nosso corpo, Senhor Deus. E, Pai, pedimos a Tua intervenção, Senhor Deus, nesse estudo desse livro que é chamado de Revelação, Senhor. E algum motivo houve, ó Pai, para que o Senhor estivesse falando. Gil. Oi. Ai, graças a Deus. Eu já estou orando aqui. Desculpa, eu não estava conseguindo entrar. Conseguiu agora. Amém, Senhor, e que o Senhor esteja aqui conosco, Senhor, cuidando, ó Pai, de nós, falando conosco. E, Senhor, fazendo com que aquele propósito teu de pedir ao apóstolo João para escrever, Senhor Deus, que a gente possa entender bem isso, Senhor Deus, e apreender aquilo que precisamos para esse tempo. Contamos com a tua presença, Senhor Deus, em nossas vidas, a tua presença, Senhor, nos orientando, a tua presença, Senhor Deus, fazendo com que a nossa mente, Senhor Deus, capte a tua mensagem, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós colocamos tudo diante de ti, Pai, agradecido, Senhor. Amém. Compartilhar. Ok. Estamos aí. Eu já coloquei uma parte do versículo 3 do capítulo 1 que a gente vai estudar hoje, que é uma coisa que a gente vai frisar mais um pouquinho adiante, que é bem-aventurado o que lê, ouve e guarda a palavra. Está em Apocalipse 1, versículo 3. E aí eu peguei um versículo que está em 1 Coríntios 15, 25, que fala a respeito desse propósito final do Senhor Deus na palavra, né? Tá lá escrito assim, porque convém que ele reine, ele quem? Jesus, reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Então, quando o apóstolo Paulo fala isso, ele está falando do propósito do Senhor Jesus reinar e colocar todos os inimigos debaixo dos pés. Então, esse é o propósito final. E isso a gente vai ver acontecer no livro de Apocalipse se cumprindo. Então, vamos lá para o versículo 1. Apocalipse 1 já começa nos colocando aí. Tem alguém que está com o microfone aberto e está fazendo um barulhinho. Aí, se você puder fechar o microfone aqui ou abrir só quando você quiser falar alguma coisa, eu agradeço, que o barulhinho fica saindo na gravação. Apocalipse 1 já começa falando revelação de Jesus Cristo. Então, a gente tem que entender que o livro de Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. Isso quer dizer que todas as palavras escritas nesse livro, elas vieram de Jesus para nós. Então, foi algo que Jesus achou importante que nós soubéssemos. Eu não sei você, mas eu nunca estudei Apocalipse em escola bíblica dominical. Nunca. Eu já estudei os livros todos da Bíblia,
livro por livro, mas quando chega em Apocalipse, parece que não é para ser estudado em escola bíblica dominical, parece que há um temor em abrir esse livro, compartilhar esse livro e estudar esse livro. E eu tenho percebido que, nesses últimos tempos, eu tenho entendido mais o propósito de Jesus em pedir que o apóstolo João escrevesse essa revelação, porque as coisas estão se precipitando, os acontecimentos estão sobrevindo sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação, sobre as nações do mundo, e por a gente não saber das coisas, de que estão por vir, o que vai acontecer, parece que a gente fica meio vulnerável em relação aos acontecimentos. E também, quando a gente não sabe, a gente fica ao sabor dos acontecimentos. Eu falo que a pior coisa para um cristão é ele viver de acordo com a circunstância. Porque ao cristão, ao que crê em Jesus Cristo, há um chamado para que a gente não viva de acordo com a circunstância. O que é circunstância? Que a gente não viva de acordo com o que está acontecendo à nossa volta, que a gente não reaja com aquilo que a gente ouve ou com aquilo que a gente vê, mas que a gente reaja ao que Jesus está escrito lá na palavra. Então, eu não posso viver reagindo ao noticiário. Eu não posso viver reagindo aos pedidos de atenção que chegam a cada momento pelas mensagens de WhatsApp. Eu não posso levar a minha vida de acordo com as circunstâncias do dia a dia, do que o jornal está noticiando. A minha vida não é pautada pelas notícias aqui da Terra. A minha vida tem que ser pautada pelas notícias de Deus. E Deus deixou esse livro revelado, dando as notícias, todas as notícias que me interessam saber e que eu preciso saber para que eu possa viver o meu dia a dia confiado naquilo que ele está falando. E confiado que ele não perdeu o controle. Eu não sei você, mas às vezes a gente tem notícias, tantas notícias assim, que podem nos entristecer, nos colocar abalados, e parece que foge da nossa perspectiva de que Deus está no controle de todas as coisas. Então, é importante eu saber o que Deus deixou escrito a respeito dos acontecimentos desses tempos. Porque quando eu sei que Deus deixou escrito e que as coisas que ele deixou têm acontecido uma após a outra, eu percebo que as coisas não perderam controle. Embora às vezes eu olhe e pense que tudo perdeu o controle. Mas quando eu sei o que diz a palavra de Deus, eu tenho a real noção de que Deus está no controle de todas as coisas. Então, é muito importante eu saber o que Deus tem falado a respeito desse tempo. E nada melhor saber do que um livro que ele falou para o João escrever tudo que ele estava falando e tudo que ele estava vendo. Então, é nesse livro que a gente vai agora adentrar e esmiuçar dentro das possibilidades todas as coisas que Deus deixou para que nós soubéssemos. Vai ter coisa que pode parecer assim, não entendi isso. Então, a gente vai pautar o nosso estudo com a própria palavra.
Se a palavra de Deus não fala, não fecha a conclusão em cima de algo que está escrito, a gente não vai fechar. Eu posso ali, na hora que Deus não deixou específico, eu posso falar assim, eu penso assim, e você pensa que isso vai ser como? Aí vai ser opinião nossa. Mas o estudo vai pautar pelo que está escrito na palavra. E a gente vai perceber que o livro de Apocalipse, ele faz menção, ele tem links com outros livros da palavra de Deus. E sempre que possível, a gente vai voltar lá no livro onde está sendo falado aquilo para que fique bem firmado o nosso estudo. O nosso estudo vai ser pautado na palavra de Deus e a concordância com a palavra de Deus, tá? Então, primeiro versículo, revelação de Jesus Cristo. Então, gente, aqui já tem uma informação que o apóstolo João está recebendo uma revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Então, Deus deu essa revelação a Jesus Cristo para que nós soubéssemos as coisas que em breve deve acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. Então, aqui a gente já tem noção do que está nesse livro. São coisas que vão acontecer, o em breve aqui. Gil, mas esse livro foi escrito no ano 95. Nós já estamos no ano 2023. Que breve é esse? Porque o breve veio da parte de Deus. A gente tem que ter a noção que, para Deus, um dia como 1000 anos, né? Então, quando fala breve aqui, é breve sobre a ótica do nosso Deus. Não é breve na nossa contagem aqui de tempo. Para a gente já demorou demais, né? De 95 para 2023, né? Tempo demais. Mas para o Senhor é um tempo breve. Então, essa revelação foi enviada para que a gente soubesse as coisas que vão acontecer. Versículo 2: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então, a gente vai pegar aqui o livro de Apocalipse. A gente está sabendo aqui já nesse primeiro versículo que é uma revelação do Senhor Deus que Jesus trouxe a João, e a gente está sabendo aqui que ele atesta, Jesus atesta ali, dá testemunho, mas que João vai falar das coisas que ele viu. Tem coisas que João vai falar que a gente vai ficar assim, o que ele está querendo falar com isso? O que realmente ele estava vendo, né? Mas a gente vai parar e ver com os olhos de João. Eu não sei se você sabe, mas visão é algo meio fora do real. É igual quando você vai contar um sonho para uma pessoa. Aí você conta, estava saindo da porta, aí de repente eu estava no campo, né? O sonho é meio assim, né? João está tendo uma visão. Vai ter um momento que ele está aqui na terra e de repente ele se acha no céu. Mas isso é o que Jesus Cristo pediu que ele escrevesse, tudo que ele estava vendo. E a gente vai caminhar dentro dessa visão que João recebeu como revelação de Jesus Cristo. E aí, logo no terceiro versículo, vem essa chamada, né? Bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz, feliz. Aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia, e felizes são aqueles que guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então, bem-aventurado que lê,
que ouve e que guarda. E somos nós esse, né? Bem-aventurado, felizes. Vamos lá, versículo 4. Já no versículo 4, aparece aqui um número, só no versículo 2 vezes, o número 7. E 7 a gente viu na introdução de Apocalipse na semana passada. Se você não viu ainda, veja lá que tem a introdução. A gente vai entender que no livro de Apocalipse tem muitas coisas que são símbolos já apresentados na palavra antes desse livro. E o 7 a gente entende que é um número que significa plenitude, o número perfeito. A gente até chama de um número de Deus, né? Então, aqui nesse versículo aparece o número 7 2 vezes. Quando? João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Então, João está falando para as 7 igrejas que se encontram na Ásia. E ele está falando da parte de Jesus. Por que Jesus, Gil, já que não está escrito? Porque Jesus é aquele que é, que era e que há de vir. Ele é descrito assim na palavra de Deus. Então, é Jesus saudando graça e paz às 7 igrejas da Ásia, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Então, primeiro vamos por parte. Que 7 igrejas são essas que, à época de João, lá no ano 95, que 7 igrejas eram essas que existiam naquela época? São aqui. Eu tenho um mapinha aqui, tem até a localização delas. João está aqui, vou botar o cursor aqui. João está aqui na ilha de Patmos e as igrejas estão aqui, ó, todas elas na Ásia, na região da Ásia. Eu botei aqui Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então, esse primeiro, segundo e terceiro capítulo vai versar em função dessas 7 igrejas. E eu já vou dar um adianto aqui, uma spoiler. Esses primeiros capítulos se referem também a nós. Ah, Gil, mas a nós não somos essa igreja de Éfeso, de Esmina, de Pérgamo. Mas nós somos as igrejas que saíram dessas aí. Provavelmente, na hora que a gente lê a mensagem que Jesus dá a cada uma delas, a gente vai pegar para a gente a mensagem, a gente vai se achar ali. Gente, parece que ele está falando com a minha igreja, parece que ele está falando comigo. É verdade, a gente vai se encontrar nessas 7 igrejas aqui nessa época que se encontram na Ásia, mas agora a gente percebe que algumas características dessas 7 igrejas estão presentes hoje nas igrejas. Então, a gente vai se encontrar ali. Mais adiante, a gente vai ver isso. E o versículo prossegue falando da parte dos 7 espíritos que se encontram diante do trono. Então, está falando daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7. Então, continua falando de Jesus. Mas que 7 espíritos é esse? Será que a palavra de Deus, em algum momento, falou a respeito de 7 espíritos que juntos ali formam o caráter, o jeito de Jesus? Falou sim. A gente encontra menção a esses 7 espíritos em Isaías 11, 1 e 2. A gente vai ver. Do tronco de Jessé, diz lá em Isaías. A gente sabe que Jesus é da raiz de Jessé, de Davi. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo.
Está falando sobre Jesus aqui. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, em Jesus habita o Espírito do Senhor, de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Então, aqui no versículo 4, a gente percebe que é uma mensagem às igrejas da parte daquele que era, que é e que há de vir, de Jesus Cristo. Então, aqui no versículo 4, a gente percebe, é Jesus que está falando, dando uma mensagem às igrejas. Vamos continuar. Versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Ainda continua falando que é Jesus. Aqui continua confirmando que essa palavra veio da parte de Jesus. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio dos séculos. Amém. Então, a gente percebe que João fez questão de ratificar, de colocar para nós que quem está falando, que essa mensagem veio da parte de Jesus Cristo para nós. Continuando aí, versículo 7. Agora vai continuar falando de Jesus. Esse capítulo 1, ele mostra Jesus em todo o seu poder, com as suas características, todo o seu jeito, no corpo glorificado. Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos, eles podiam ali estar olhando e reconhecendo. Agora, João está tendo uma visão celestial de Jesus, com tudo que ele conquistou naquela morte, quando ele ressuscitou, tudo que ele conquistou, e João está tendo uma visão de Jesus como está agora, reinando. E a gente está abrindo os nossos olhos para esse momento tão especial. Então, versículo 7 continua a falar de Jesus. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram. Então, aqui já tem uma promessa: Jesus vai vir com as nuvens, e todo olho o verá. Que todo olho? Todas as pessoas no mundo vão ver. A volta dele para pisar aqui na terra vai ser o momento em que todos verão. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Depois a gente vai poder falar um pouquinho que lamento é esse, né? Lamento tem lá em Zacarias que o povo judeu vai se lamentar ao perceber que eles não o reconheceram como Messias. Ele veio, mas os seus não o receberam. E nesse momento aí, o povo judeu vai se lamentar porque vai ver que verdadeiramente Jesus é o Messias. Versículo 8. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Alfa e Ômega é uma expressão que a gente vê
ao longo da Bíblia. O que significa? As letras do alfabeto grego. A primeira letra, alfa, corresponde ao nosso A, ômega, o Z, né? De A a Z, todas as letras. Eu sou o princípio e o fim, o Todo-Poderoso. Continuando. 9. Eu, João, aí João se apresenta, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, João está falando que ele estava ali na ilha de Patmos quando ele recebeu essa revelação de Jesus. Versículo 10, achei-me em espírito no dia do Senhor. Então, aqui já tem uma outra informação. Ele, em espírito, ele foi transportado para o dia do Senhor. Que dia do Senhor é esse? Esse dia do Senhor também tem menção na palavra de Deus antes. É o dia em que o Senhor virá e o Senhor guerreará. Ele acabará com os inimigos, o dia do Senhor. Então, João estava ali no ano 95, na ilha de Patmos, mas ele se acha transportado em espírito para esse dia, esse grande dia da vitória. E ele fala assim: eu ouvi de trás de mim grande voz como de trombeta. Ele ouve algo e dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, o que o João estava vendo e ouvindo era para escrever e mandar às igrejas daquela época. Essas eram as igrejas daquela época que João estava lá confinado na ilha de Patmos. Versículo 12. Voltei-me, ele ouve uma voz atrás, como trombeta, né? Voltei-me para ver quem falava comigo. Ele ouve aquela voz e se volta para ver. E voltado, vi 7 candeeiros de ouro. Já vem o número 7, pleno, número de Deus. 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. A gente já sabe que quando aparece essa expressão, filho de homem, a gente sabe que se refere a Jesus. Então, ele está vendo Jesus, ele se volta e vê Jesus, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Então, vamos imaginar a visão que João está tendo de Jesus, né? Aquelas vestes sacerdotais e um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo, é o que João está vendo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Quando vai refinado na fornalha, brilha, né? Muito, né? Um brilho esplendoroso, né? Refinado não é que esfarinha, que não. Refinado que fica fino. Tira toda a impureza. Toda a pureza. A voz, ele ouviu a voz de Jesus, ele descreve essa voz como a voz de muitas águas. Eu fico imaginando o que seria isso. A gente canta
essa aparência aqui de Jesus, a gente tem corinhos que a gente ama, gosta de cantar, mas eu fico imaginando João diante dessa visão, né? Tinha na mão direita 7 estrelas, ó, o número 7, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. A gente sabe que espada já está descrito na palavra de Deus, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, apóstolo Paulo fala, é como espada de 2 gumes, que ela penetra dentro de nós e separa as coisas, o que é verdadeiro, o que é mentira. É a espada, é a palavra de Deus. Então, da sua boca saiu uma espada, afiada espada. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, era um brilho tremendo. Quando vi, João tem essa visão, né, de Jesus, caí a seus pés como morto. Então, a reação de João foi cair desmaiado. Ele desmaiou. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, ele desmaia, Jesus vem com a mão direita, toca nele, ele acorda e Jesus se apresenta. Eu sou Jesus. Eu sou aquele, ó, o primeiro e o último, aquele que vive pelos séculos dos séculos e tenho na mão as chaves da morte e do inferno. A gente sabe que Jesus, quando morreu, ele vai até o inferno e ele toma a chave dali. Ele toma a chave em suas mãos, né? Então ele pega, ele toma posse dessa chave. Agora ele é que tem autoridade de vida. Esse inferno não é e o de lago morte. de fogo preparado para o diabo. Não, esse inferno aqui não é o lago de fogo. O lago de fogo é lá, é o Hades, né? Onde estão as pessoas recolhidas que ainda não passaram pelo julgamento. O lago, o inferno, o lago de fogo, de enxofre, é depois do julgamento, então não é agora. E Jesus se apresenta. Então, vamos adiante um pouquinho, que aqui foi falado em estrelas, né? Candeeiros. Vamos adiante aqui. 7 estrelas, 7 candeeiros que aparece. Volto a repetir aqui também. Mas aqui já vem com a explicação. O que é que significa 7 estrelas, 7 candeeiros? A própria palavra de Deus fala o que significa. 19, Jesus continua falando para ele, João, escreve. Escreve, João. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois. Eu pulei? Pulou. Eu queria te falar de. Pulou, que é a segunda, é o capítulo 2, entra nas igrejas uma por uma. Não, eu estou no versículo 18 e foi para o versículo 19. Aí, Eu estou no versículo 19, não pulei, não. escreva por essa coisa que viste. É isso que eu estou lendo agora. Estou aqui certinho. E que hão de acontecer depois dessa. Aí o versículo 20, ele vai explicar o que é que ele está falando a respeito de 7 estrelas e 7 candeeiros. O que são essas 7 estrelas? Ele fala assim, quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, ele vai explicar o que são. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. O que é anjo das 7 igrejas? As pessoas
responsáveis, que estão à frente, que respondem por essas igrejas. Jesus chama de estrelas. Anjos. Não, As 7 estrelas estrelas, que são os anjos, né? E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, quando João vê na mão direita de Jesus as 7 estrelas com 7 candeeiros, nada mais são do que as igrejas. As igrejas e quem está, e os anjos, né? Os anjos que estão ali. A gente está percebendo que a própria palavra ela vai se explicando ao longo de todo o acontecido. E hoje a gente vai ficar só aí. A gente não vai entrar no capítulo 2. O que é que a gente vai ver semana que vem? O que Jesus pediu de tão importante para que fosse falado a cada uma daquelas 7 igrejas? Porque Jesus tem uma mensagem importante e a gente vai ler cada mensagem e prestar bastante atenção, porque a mensagem pode estar falando diretamente conosco hoje, né? E tem a mensagem e tem o conselho, a chamada de atenção também ali, né? Então, a gente acaba hoje o capítulo 1. Amém. Vou orar e aí a gente finaliza essa parte. Senhor Deus, essa visão de João a respeito de Jesus, Senhor, cabelo branco como a neve, o rosto reluzente como o sol ao meio-dia, Senhor Deus. Essa palavra, Senhor Deus, que para João escrever, essa preocupação, essa importância dada, escreve, João, escreve uma mensagem às 7 igrejas, a gente percebe, Senhor Deus, a necessidade que há no coração de Jesus para que a gente fosse alertado sobre as coisas que estão por vir. Senhor Deus, que esse alerta, essa campainha soando, Senhor Deus, na tua palavra, encontre morada em nossos corações. Que a gente entenda, Senhor Deus, o seu conselho, Senhor, que a gente entenda as suas advertências a respeito desse tempo e que a gente entenda também, Senhor, como nós devemos nos comportar nesse tempo, para que esse cuidado de Jesus, ao vir até João, ao revelar a ele as coisas, não tenha sido em vão para as nossas vidas. Que a gente entenda, Senhor, nos ajuda a sermos perseverantes em estudar e entender a tua palavra, Pai. Ensina-nos, ó Pai, através do teu Espírito, Senhor Deus, que a gente possa, ó Pai, não só entender para nós mesmos, mas também para chamar outros, Senhor Deus, para o teu reino, porque a gente está entendendo, Senhor, que esse é o tempo. As coisas estão se acelerando, as coisas, Senhor Deus, no mundo estão acontecendo de uma maneira muito rápida e queremos receber esse teu conselho, Senhor, e guardá-lo no coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.